Um vetor, um vetor é algo que tem módulo, um vetor é algo que tem módulo e sentido. Então, vetor é uma coisa que tem módulo e sentido. Então, isso aqui é o que a gente chama de vetor. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar nisso. Bom, então vamos dizer que alguém fale para a gente que está andando a 5 km por hora. Então, 5 km por hora. Isso aqui ainda não é um vetor. Por quê? Porque isso está indicando para a gente apenas o módulo. E para a gente ter um vetor, isso teria que estar indicando para a gente também o sentido. Então, isso aqui para a gente, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui para a gente vai ser a rapidez, ou seja, quão rápido essa pessoa se move. Então, isso aqui é a rapidez. Isso aqui não é uma grandeza vetorial. Isso aqui é uma grandeza escalar. Então, vamos dizer aqui que é uma grandeza escalar. Portanto, esses 5 km por hora aqui só representa a rapidez. Então, isso aqui para a gente é uma grandeza escalar. E para a gente ter uma grandeza vetorial, a gente precisa atribuir a esse módulo um sentido. Então, a gente tem que atribuir isso a um sentido. Então, vamos dizer que essa pessoa diga que está se movendo para o leste. Então, agora sim, agora a gente tem um módulo e tem um sentido para esse módulo. Logo, isso tudo aqui não vai mais ser chamado de rapidez. Isso vai ser chamado de velocidade. Isso vai ser chamado de velocidade. Isso aqui é uma grandeza vetorial que expressa um vetor. Então, a velocidade para a gente vai ser um vetor que tem módulo, nesse caso aqui 5 km por hora, e sentido. Então, aqui vai para leste. Então, a velocidade para a gente vai ser um vetor, a velocidade tem módulo e sentido, o módulo aqui 5 km por hora e o sentido para leste. Agora, vamos tentar fazer aqui o seguinte. Vamos tentar colocar isso aqui num eixo bidimensional, de 2 dimensões. Então, isso aqui, bom, é fácil de visualizar, né, em 2 dimensões. A gente consegue fazer um gráfico sem problema nenhum. A gente consegue fazer até em 3 dimensões. Depois já começa a ficar mais complicado, mas a álgebra linear ajuda a gente a entender isso aqui, expandir para 4, 5, enfim, várias dimensões. E o que nós estamos fazendo aqui agora é representar esse vetor na forma bidimensional. Nos próximos vídeos, nós veremos como fazer isso aqui para mais dimensões, só que utilizando a álgebra linear. Então, vamos lá, vamos representar esse vetor aqui nesse eixo cartesiano. E uma das maneiras de fazer isso é através de uma seta que aponte para a direita, ou seja, que aponte para o leste, de forma que o tamanho da seta seja relativo ao módulo, ou seja, em 5 km por hora. Então, vou marcar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer uma seta na direção para o leste, ou seja, para a direita, apontando para a direita. E aqui, então, eu tenho 5 unidades que vão representar meus 5 km por hora. Nesse caso aqui, a seta aponta para o sentido que nós temos. Essa seta poderia apontar para cima, ou para baixo, ou para o oeste, né, para a esquerda. Enfim, mas nesse caso aqui, ela aponta para o leste. E algo que é muito interessante nos vetores é que o vetor não precisa começar aqui necessariamente do 0, 0. Ele pode, por exemplo, começar daqui e manter o mesmo comprimento, né, ou seja, o mesmo módulo, e manter o mesmo sentido. Então, esse vetor aqui, por exemplo, ele é exatamente igual a esse. Ele tem o mesmo módulo e o mesmo sentido. Logo, nós podemos dizer que esses vetores aqui são equivalentes. Bom, e uma coisa que você talvez diga é o seguinte: será que eu vou ter que desenhar toda vez que eu quiser fazer alguma conta com isso? Como é que eu posso representar isso aí de forma matemática? Bom, o jeito típico de fazer isso, normalmente, é escolher uma variável para representar o seu vetor. Por exemplo, aqui vou representar o meu vetor por uma variável v. Se você for um escritor de livro e for usar o vetor v no seu livro, você pode escrever isso aqui com letra minúscula e em negrito. Mas geralmente, quando você escreve no seu caderno, o que você faz? Você coloca uma setinha aqui em cima para indicar que é um vetor. E existem várias maneiras de expressar numericamente esse vetor aqui. A gente pode dizer que é um vetor que tem 5 km por hora a leste. Ou a gente pode dizer também, pegando o plano cartesiano, quanto que ele se mexeu aqui dentro do plano. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele andou 5 casas para a direita e ele não subiu nem desceu nenhuma. Então, na verdade, a gente pode representar isso aqui por 5, 0. Ou seja, eu pego quanto que ele se mexeu dentro do plano cartesiano. Nesse caso aqui, ele andou 5 casas para a direita, no valor positivo, e 0 nem subiu nem desceu. Geralmente temos o primeiro valor para a posição horizontal e o segundo valor para a posição vertical. E essa notação poderia mudar, essa notação poderia ser assim, em colunas. Então, aqui poderia ser 5 e 0. Novamente, a gente tem 5 para o eixo horizontal, quanto a gente se move no eixo horizontal, e 0 para quanto a gente se move no eixo vertical. E essa segunda forma aqui de representar é a forma mais comum que tem de se representar um vetor. Essa forma aqui não é tão interessante assim para a gente. E você também poderia ter outras representações para isso. E vamos dizer que nós tenhamos aqui um vetor marcando 3 na direção horizontal, no sentido positivo, e aqui também 4 no sentido positivo, mas na direção vertical. Então, estaria mais ou menos aqui assim, e o meu vetor se pareceria com algo como isso aqui. E esse vetor aqui, vamos chamar ele de vetor A. Então, eu posso desdobrar isso aqui, e dizer que esse vetor aqui está deslocando 3 unidades no sentido horizontal, para a direita, e 4 unidades
4 unidades para cima, no sentido vertical. Então, isso aqui é o desdobramento desse vetor. E nesse caso aqui, nós notamos que se a gente andar 3 para a direita e daqui a gente andar 4 para cima, a gente vai chegar exatamente onde termina o vetor. Da mesma forma, também se invertermos, né? Andarmos 4 para cá e depois 3 para cá. Enfim, esse vetor aqui pode ser representado pelo par 3, 4. Então, essa aqui é a representação desse vetor. E a gente ainda poderia tentar calcular qual é o módulo desse vetor. Porque a gente tem 3 aqui, 4 aqui, então a gente tem o triângulo, na verdade, 3, 4, 5. E a gente vai poder realizar problemas com isso aqui com 4, 5, 6 dimensões. É óbvio que a gente só vai desenhar em 3 dimensões, porque a partir de 3 dimensões, a quarta, a quinta dimensão, já se torna muito complexo desenhar. Então, essa notação facilita a gente, porque nem sempre é tão simples assim desenhar uma flecha em 5, 6, sei lá, 20 dimensões. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.